Que os cuidados do eterno e bondoso Deus sejam derramados sobre sua vida e a sua família nessa noite, em nome de Jesus. Para iniciarmos esse tempo de adoração, eu quero ler com vocês um texto que está em Isaías, no capítulo 51, a partir do verso 9 até o verso 16. Nos diz assim: Desperta, desperta, braço do Senhor, e arma-te de força. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou Raabe em pedaços e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Não abriste um caminho no fundo do mar para que passemos os remidos? Os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e de alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Eu sou aquele que os consola. Quem então é você, para que tenha medo do homem que é mortal ou do filho do homem que não passa de erva? Porque você se esqueceu do Senhor que o criou, que estendeu os céus e fundou a terra. E todo dia, sem cessar, teme a fúria do opressor. O que se prepara para destruir? Onde está a fúria do opressor? O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá a sepultura. O seu pão não lhe faltará. Pois eu, o Senhor, seu Deus, que agita o mar, de modo que brame as ondas, o meu nome é o Senhor dos Exércitos. Confio a você as minhas palavras e o protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda os céus, firme a terra, e diga a Sião: você é o meu povo. Palavra poderosa, né? Adoro Isaías. Acho que ele tem coisas grandiosas e maravilhosas sobre nossa vida. E várias passagens em Isaías são mensagens de consolação. Isaías fala sobre o plano do Senhor de libertar Israel da opressão, apresenta ali um apelo fervoroso para que Deus desperte para o sofrimento do seu povo e salve esse povo logo. O profeta afirma que a restauração de Israel, a redenção de Israel, só ia acontecer pelo braço forte do Senhor, pelo poder grandioso de Deus. Enquanto Deus Todo-Poderoso permitisse que as nações oprimissem Israel, isso ia continuar acontecendo. Isso ia. Isaías relembra os atos poderosos do Senhor na criação. Quando Deus livrou Israel do Egito, do seu poder sobre o mar, com confiança ele afirma que o Senhor vai fazer de novo, que ele vai mostrar o seu poder novamente para salvar. Como ele triunfou na formação da ordem material a partir do caos, assim também vai ser o livramento do seu povo. Ele vai estabelecer de novo a ordem abalada pela brutalidade do cativeiro. O Senhor há de manifestar o seu magnífico poder de restauração. Restauração de alegria, restauração de saúde, restauração de fé. Nessa nova realidade de restauração do Senhor, a dor e o gemido vão fugir. Eles vão fugir. Deus nunca se esquece do seu povo. Lembra disso. Deus nunca se esquece do seu povo. Nós temos um Deus poderosíssimo. Poderosíssimo nós temos. E o braço forte desse Senhor está estendido para nos resgatar da tristeza, do sofrimento e trazer sobre nós a alegria perpétua. Entende isso? Para sempre. Vale a pena, mas vale muito a pena confiar e esperar pela restauração do Senhor, que é o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Nos dias maus, não se esqueça disso. Deus não esquece do seu povo. Deus fez grandes e maravilhosas coisas na história da humanidade, desde a criação, e Ele vai continuar fazendo. Então não importa o que o mundo está passando, o que está passando na sua vida e na sua família, o que eu tenho para dizer para você nessa noite, com muita paz na minha alma, Deus não esqueceu de você. Vamos orar? Ô Senhor, como é bom cultuar o Teu nome, como é bom, Deus, bendizer o Teu nome, como é bom, Senhor Deus, parar absolutamente todos os ruídos para ouvir a Tua voz. Nessa noite, Pai, nós nos achegamos diante do Senhor como Isaías chegou nesse texto, falando do Teu poder para salvar, falando, Deus, das maravilhas que o Senhor criou, falando, Deus amado, a presença do Senhor na história da humanidade. E nós clamamos essa presença no nosso meio. Nós clamamos, ó Deus, esse braço forte do Senhor sobre nossa vida, para que toda tristeza, todo sofrimento, toda dor sejam banidos em nome de Jesus. E que a alegria perpétua que vem das Tuas mãos sejam derramados sobre nós. Pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, porque muitas e muitas vezes, ó Deus, confiamos muito mais na força do nosso braço do que naquilo que o Senhor pode fazer. Confiamos muito mais nas outras pessoas do que aquilo que a Tua palavra nos diz. E eu peço perdão, ó Deus, a começar pela minha vida, em nome de Jesus. E clamamos, ó Deus, para que aquilo que Isaías clamou ali seja nossa oração. Alegria perpétua sobre a nossa vida. O contentamento em saber que o Senhor é um Deus presente, real, no nosso meio. E que apesar de todas as coisas, o Senhor não se esqueceu de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Oh, oh. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Oh, oh. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará.
irmãos, nessa noite que entrará a palavra do Senhor para o nosso coração, meu pastor Tiago Damião, da EPI de Maracaí, aqui do nosso presbitério. Eu e o Tiago, nós nos conhecemos, eu não sei quantos anos, porque a gente fazia parte da mesma mocidade na EPI Central de Presidente Prudente. Ele era, eu acho que uns 2 anos à minha frente no seminário. E eu tenho certeza que é aquilo que o Senhor falou ao coração dele, ele falará ao seu coração essa noite. Fecha o filtro, deixa Deus falar, porque Deus fala de uma forma assombrosamente maravilhosa. Olá, queridos amigos, irmãos e irmãs da IPI de Nantes, pastora Adriana, nossa querida amiga. Privilégio estar compartilhando a palavra com vocês e abençoado em poder conversar com vocês a respeito do livro de Atos. Talvez para mim um dos livros mais interessantes da Bíblia, e eu quero partilhar com vocês Atos capítulo 1, e eu quero trabalhar o seguinte tema com a gente: Cristo vai e o Espírito Santo vem. Cristo vai e o Espírito Santo vem. E eu vou me basear no capítulo 1 de Atos, que diz assim: Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho, até o dia que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que ele estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então os apóstolos desceram do Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, o filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e o irmão dele. Num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Mas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte do nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Depois disso, por isso deram àquele terreno o nome de Aceldama,
que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. Também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco na ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José chamado Barsabás, que tinha apelido de Justo, e Matias. Em seguida oraram, dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Capítulo 1 de Atos. Cristo vai e o Espírito Santo vem. Apenas alguns detalhes interessantes aqui, queridos, do livro de Atos. Alguns chamam o livro de Atos de a dobradiça do Novo Testamento. Por quê? Porque ele fecha os evangelhos e abre as epístolas ou as cartas, né? É a segunda parte, outra coisa interessante, de um único volume que começa com o Evangelho de Lucas. O escritor do livro de Atos é o apóstolo Lucas, o mesmo escritor do livro de Lucas. Então ele começa uma primeira parte, vamos dizer, um primeiro livro no Evangelho de Lucas, e depois ele continua esse livro com o livro de Atos dos Apóstolos. Esse único volume, o livro de Atos no caso, reúne a história de Jesus e a história da igreja primitiva. Então a gente tem, logo no começo, principalmente capítulo 1, ainda Jesus presente, né? Ele não havia sido arrebatado ainda, é nesse contexto, e aí a gente tem o arrebatamento de Jesus, por isso Cristo vai, o Espírito Santo vem, e a continuidade da caminhada da igreja. John Stott, um grande teólogo, disse o seguinte: o contraste que Lucas apresenta entre os 2 volumes não se dá entre Jesus e a sua igreja, mas entre os 2 estágios do ministério de Jesus. O ministério de Jesus na terra, exercido de forma pessoal e pública, ou seja, né, a presença de Jesus física, a encarnação de Jesus, foi seguido por seu ministério celestial, exercido mediante o Espírito Santo por intermédio dos seus apóstolos / igreja, que somos nós e continua até hoje. Outra coisa muito interessante do livro de Atos é que ele tem início, meio, mas ele não tem fim. É um livro que ele não se encerra. Por quê? Porque a perspectiva do livro de Atos é a continuidade da escrita dessa história através da minha e da sua vida como igreja de Jesus. Esse livro, o livro de Atos, ele pode ser sintetizado em 3 palavras. Preste atenção nisso: ascensão, descida e expansão. A ascensão de Jesus Cristo, descida e plenitude do Espírito Santo e expansão da igreja. Aqui que a gente costuma dizer que em Atos capítulo 2 nós temos oficialmente o nascimento da igreja, com a oração lá do 120 e a descida da plenitude do Espírito Santo. A ascensão de Cristo é seguida pela descida do Espírito Santo, que por sua vez é seguida pela expansão do Evangelho. Continua até hoje com a minha e com a sua vida. Eu quero falar com você e conversar com você sobre 5 verdades que estão contidas nesse capítulo 1. É até interessante mencionar, antes da pandemia, né, a pastora Adriana chegou aí em Nantes, salvo engano, no início de 2020, e eu cheguei vindo de Campo Mourão, no Paraná, na IPI de Maracaí, no início de 2019. Nós não tínhamos a pandemia ainda. Então nós começamos um novo projeto lá na vida da igreja de Maracaí. Nós não temos mais a nossa escola bíblica dominical. A gente transferiu e fazemos o mesmo tipo de estudo de escola bíblica dominical às quartas-feiras à noite, às 19h30. E a gente deu o nome de Academia da Palavra. E aí, consultando o pessoal, a gente decidiu juntos estudar capítulo por capítulo o livro de Atos. E tem sido muito interessante. Eu uso como base
né, a minha base maior, um dos comentários do reverendo Hernandes Dias Lopes, talvez você o conheça, vale muito a pena. Então, a base desse estudo aqui hoje tem como assim fundamento e como livro-texto, não só o livro de Atos, obviamente, mas também esse comentário, capítulo por capítulo, do livro de Atos do reverendo Hernandes. Claro que a gente dá uma estudada em outros autores também. Então vejamos 5 verdades, 5 coisas interessantes para a nossa vida e nosso coração, para a sua vida e para o seu coração, contidas nesse capítulo 1, com o título Cristo vai, o Espírito Santo vem. Primeiro, a ressurreição de Cristo, uma verdade incontroversa, ou seja, a ressurreição de Cristo, uma verdade que possui fatos. Não tem como não contestar a ressurreição de Cristo. Nós vemos isso do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. A carta endereçada a Teófilo, assim como no livro de Lucas, ou no Evangelho de Lucas, que segundo um dos historiadores chamado Marshall, já era um cristão. A intenção era de informar um relato fiel do começo do cristianismo. Essa era a intenção do livro de Lucas e também do livro de Atos. Lucas reúne então provas sobre a ressurreição de Jesus. O Cristo histórico e o Cristo da glória são a mesma pessoa. Por que isso é importante, queridos? O mundo que a gente tem, né, mesmo com essa loucura toda que a gente vive, com esses questionamentos todos de que se Jesus é real, não é real, o mundo é dividido historicamente em antes e depois de Cristo. Só por isso a gente já pode comprovar que Jesus foi alguém muito importante. Mas vai além disso. Lucas procura, então, tanto no Evangelho como no livro de Atos, comprovar com dados e com fatos a morte e a ressurreição de Jesus. Não era uma história contada, não era uma história inventada, mas eram fatos. Então ele tenta detalhar, não só nesses versículos, mas também em outros contextos, e a gente tem outros, os outros escritores também constatando isso, mas Lucas se preocupa bastante com isso, em comprovar a verdade da ressurreição de Jesus. Ora, se Jesus não houvesse ressuscitado, não haveria sentido de salvação, não haveria sentido de perdão de pecados, não haveria sentido de igreja e de regeneração do ser humano através do sangue de Jesus. Algumas verdades. Nós temos a continuidade pós-ressurreição do ministério de Jesus. Capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Ok? Jesus fez e falou ao invés de falar e de fazer. Presta atenção nisso. Jesus fez e falou ao invés de falar e fazer. O que Jesus fez? Jesus cura, Jesus faz milagres, Jesus morre, Jesus ressuscita. Ele não ficava só falando. Primeiro ele faz e ele também fala a respeito daquilo que era importante destacar nessa caminhada para as nossas vidas e para a vida do contexto da época também. Outro aspecto importante são as provas da ressurreição de Jesus que a gente tem no versículo 3. A morte e a ressurreição de Jesus foram atos públicos e verificáveis. As pessoas verificaram, viram, comprovaram isso. Né? Nós não adoramos, preste atenção nisso, queridos, o Cristo morto que esteve vivo. Nós adoramos o Cristo vivo que esteve morto e ressuscitou. Algumas pessoas já perguntaram para mim, talvez para a pastora Adriana também, se é pecado a gente usar crucifixo, né? Num cordão, numa corrente, né? Não há pecado algum nisso, né? E, inclusive, eu não tenho porque eu não gosto muito de usar, mas existe um pingentinho de um crucifixo aonde a gente chama esse crucifixo de cruz vazada, ou seja, Jesus não está ali, ele passou pela cruz, ele ressuscitou. Então não tem problema nenhum você usar crucifixo. Pastor, posso usar algum tipo de crucifixo com a imagem de Jesus crucificado?
talvez seja melhor no crucifixo você colocar a sua imagem e a minha. Nós precisamos morrer todos os dias para o pecado e nascer todos os dias para o perdão e para a salvação em Cristo. É isso que diz a palavra do Senhor. Então, eu não usaria, não teria problema nenhum. Mas eu prefiro crer no Cristo ressuscitado. No Cristo que morreu, cumpriu a promessa, mas ressuscitou. Aqui a gente também tem um ensino sobre o reino de Deus. Esse foi o tema central no versículo 3 da vida e do ministério de Jesus. O reino de Deus. E para que o reino se cumpra, para que o reino se cumprisse, era necessário a morte pelos nossos pecados, física, literal de Jesus, e a sua ressurreição. Segunda verdade, a promessa do Espírito Santo, que é uma dádiva do Pai, dos versículos 4 ao versículo de número 8. Lucas faz aí agora uma transição de ressurreição de Cristo para a promessa do Espírito. Temos 4 verdades aí nesse sentido. Primeiro, no versículo 4, a promessa do Pai. Havia uma promessa de que tudo aquilo precisava acontecer para que houvesse o nascimento da igreja e a regeneração do ser humano, da minha e da sua vida, através de Jesus Cristo. O Pai prometeu o Espírito Santo e a igreja deveria esperá-lo, né? A gente tem vários textos sobre isso, Efésios capítulo 1, versículo 13, Gálatas 3, 14, João 14, 16. Jesus afirma isso também por várias vezes, João 14, 26, João 15, 26, João 16, 7. A espera deveria ser em Jerusalém. Por que em Jerusalém? Porque Jerusalém é o lugar do fracasso, é onde Jesus morre, mas também é o lugar da vitória, é onde Jesus ressuscita, ok? Havia também a verdade da promessa do batismo com o Espírito Santo. Vamos lembrar o seguinte, queridos, bem rapidamente. O Espírito Santo existe desde a fundação do mundo, ou melhor, desde sempre, né? Na criação a gente tem Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Porém, a plenitude do Espírito Santo a gente só tem a partir de Atos capítulo 2. Então, a gente tem no Antigo Testamento algumas pinceladas do Espírito Santo, como o rei Davi, que foi cheio do Espírito Santo, mas ele não estava na sua plenitude. Nós temos em Jesus plenitude do Espírito Santo, porque ele é Deus e ele é o próprio Deus. Mas nós não temos essa plenitude do Espírito Santo para aqueles que seguiam a Jesus, não só os seus discípulos, mas também a igreja, ok? Então, versículo 5, a gente tem essa promessa, e essa promessa vai se cumprir, não é? Em Atos capítulo 2, desta plenitude do Espírito Santo, ok? Que é a presença do Espírito Santo em nós, na nossa vida e no nosso coração. Dos versículos 6 e 7, nós temos a natureza do reino de Deus. Os discípulos ainda, mesmo com a ressurreição de Jesus, eles pensavam na vitória do reino que era contra o reino ou contra o Império Romano. Eles ainda não haviam entendido o que Jesus estava querendo dizer na sua plenitude. Eles estavam achando que o reino, principalmente o versículo 7 aí, era o povo judeu vencer o Império Romano e tomar para si a sua própria terra, o seu próprio reinado. Então, a gente tem a natureza do reino de Deus, que não é esse reino, não é esse tipo de poder, mas é um reino de transformação das nossas vidas e do nosso coração. O reino de Deus não é um reino terreno, ok? Mas ele é um reino espiritual que, na sua prática, atinge a minha e a sua vida para que a gente pratique isso aqui na terra, vislumbrando e tendo a certeza e a convicção do céu. Eles estavam pensando, como eu disse, em um reino regional, ao invés de um reino internacional. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, é isso que diz o texto, né? Estavam pensando em um reino estático, parado, ao invés de um reino gradual, de uma caminhada com Jesus. Versículo 8, nós temos o revestimento do poder. O esboço é dado por Jesus e ele empodera a vida deles com poder intelectual, eloquência humana, ou melhor, o esboço é dado por Jesus e os empodera não com poder intelectual, não com eloquência humana ou pura vontade, mas com o poder do próprio Jesus,
o poder do Espírito Santo. O versículo 8 nos mostra o poder, a fonte do poder e o uso do poder. A palavra aqui é exousia, poder no sentido de autoridade de governo, e dunamis, né? Habilidade e força no grego. A igreja recebe, presta atenção, nós recebemos um poder espiritual, pessoal e moral. Não um poder político, não um poder intelectual ou não um poder ministerial. Nós precisamos desse poder para sair da especulação para a ação, para o dia a dia, para perdoar e para proclamar até os confins da terra. Terceiro aspecto, partindo já do meio para o fim, a ascensão de Cristo e o selo da sua vitória, versículos 9, 10 e 11. A ascensão de Cristo foi o selo da vitória de Jesus sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo e sobre a morte. Vou repetir: a ascensão de Jesus, a vitória sobre a morte e a sua ascensão aos céus, e daí a plenitude do Espírito Santo, foi o selo, a comprovação da vitória de Jesus sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo e sobre a morte. Olha que interessante, somente Lucas relata sobre a ascensão. Lucas 24, versículos 50 a 53, e Atos capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, que é o que a gente está falando agora. Quais são as implicações disso, queridos? Jesus consuma a sua obra, versículo 9. Jesus foi elevado às alturas, versículo 9, e também temos a referência em Filipenses 2, de 9 a 11. E Jesus voltará pessoalmente, que é a promessa, glória a Deus por isso, versículos 10 e 11. A ascensão de Cristo, portanto, é o selo da sua vitória. E lembra qual é a promessa e a palavra de Jesus? Em Jesus Cristo nós, Igreja de Jesus, somos sempre mais do que vitoriosos. A Igreja de Jesus nunca é derrotada. Nunca será derrotada. Eu e você em Jesus nunca seremos derrotados. Nós vamos ter lutas, nós vamos ter perseguições, nós vamos ter problemas e dificuldades. Porém, derrota não cabe no nosso vocabulário. Derrota não cabe no nosso dicionário. Porque nós somos escolhidos por Jesus. E somos salvos por Jesus para vivermos numa dinâmica de vitória. Mesmo em aparente derrota. Mas a vitória é garantida. Quarto e penúltimo aspecto. A busca do Espírito Santo, um clamor da igreja. Olha que interessante esse processo. Dos versículos 12, 13 e 14 do capítulo 1. Versículo 12. A promessa de derramar o Espírito Santo sobre a igreja. Isso gera alegria e expectativa no coração. Ok? Né? Jesus diz assim: voltem lá para Jerusalém, porque de lá vocês receberão poder. Ok? O local, versículo 13, foram para um cenáculo. Ali Jesus orou pelos discípulos e ali os discípulos oraram pelo derramar do Espírito Santo. Eles foram para o local onde geralmente Jesus ensinava. E naquele local que Jesus, além de ensinar, ele orou pelos seus discípulos. Foi o local que os discípulos foram direcionados aí para orar, para receber essa plenitude do Espírito Santo. Ok? Os integrantes, versículos 13 e 14. A lei judaica, presta atenção nisso, dizia que era necessário 120 homens judeus para estabelecer uma comunidade com o seu próprio concílio, com o seu próprio conselho. Ali estava o colégio apostólico. A família de Jesus é a última referência sobre a mãe de Jesus, inclusive, nesse texto. Outras mulheres e irmãos, todos reunidos na mesma condição e propósito. Eu quero abrir um parênteses aqui, queridos. Olha como a palavra de Deus é sensacional e maravilhosa. Em nenhum momento nós vemos no ministério de Jesus ele fazer acepção de pessoas, principalmente entre a questão de homens e mulheres. Nós temos isso sim no contexto judaico, não é? Um contexto onde, principalmente aqui, somente os homens eram contados, as mulheres não eram contadas, as crianças não eram contadas, mas olha a riqueza de detalhes que Lucas nos deixa e olha a abrangência do Evangelho de Jesus. O texto diz que ali estava o colégio apostólico, os apóstolos, a família de Jesus, mãe de Jesus. O texto diz outras mulheres e irmãos. Maravilhoso isso. Por isso que nós cremos, né, que o chamado de Jesus são para homens e mulheres. Por isso que nós cremos
que não é só para um tipo de classe, um tipo de pessoas. O chamado são para aqueles e para aquelas que são chamados e redimidos pelo sangue de Jesus. Glória a Jesus por isso. Todos eles, diz o texto, estavam ali reunidos na mesma condição e no propósito. Desculpa. Outro ponto, a oração, versículo 14. Todos estavam orando, aguardando o revestimento do poder. À medida que a igreja ora, o Espírito Santo se manifesta. Oração é fundamental. Oração é a chave. Ok? Atos. Alguns chamam... O livro é chamado de Atos dos Apóstolos. O reverendo Hernandes Dias diz que chamaria esse livro de Atos do Espírito Santo. E ele bate muito pesado, quando a gente estuda o livro todo, sobre a dinâmica de oração. A dinâmica de intercessão. Que bom que nós estamos como IPI do Brasil numa dinâmica maravilhosa de intercessão. MNO, Movimento Nacional de Oração da IPI do Brasil. Eu e a pastora Adriana fazemos parte e somos os responsáveis pelo nosso presbitério. Venha orar conosco. Vamos ter uma vida de intercessão, de oração. À medida que oramos, temos a manifestação do Espírito Santo. Veja bem, orar faz bem para nós. Orar é exercício espiritual para nós, para mim e para você. Jesus não precisa da nossa oração, mas ele deseja ver a sua igreja orando. E por isso mesmo nós precisamos pedir ao Espírito Santo para nos dar o desejo de cada vez orar mais. Até porque a gente nem sabe orar. O texto diz que o Espírito Santo geme intercedendo por nós. E por último, queridos, o texto vai ressaltar para nós a substituição de Judas, uma decisão necessária. Capítulo 1, versículos 15 a 16. Nós temos todo o contexto de Judas, né? Judas trai Jesus. Nós temos alguns relatos bíblicos em que Judas, antes de se enforcar, antes de tirar a sua própria vida, aliás, é a única referência que a gente tem na Bíblia sobre suicídio, é no contexto de Judas, ok? E nós temos textos bíblicos que relatam o seu arrependimento, mas mesmo assim a sua dor de alma era tão grande que ele tira a sua própria vida. Ele acha que isso iria resolver. Então, não é o mérito de questão de salvação ou não de Judas. Judas cumpre um propósito bíblico, né? De que alguém iria trair Jesus. E foi Judas. Poderia ter sido outro, mas foi Judas. Ok? A minha concepção pessoal é a seguinte, queridos. Judas foi aquele que trai Jesus, porque um teria que trair. Então, colocando assim, né? Ele foi o escolhido para que isso acontecesse. Mas em nenhum momento, pelo menos naquilo que eu já estudei e li, nós temos uma concepção de não salvação, inclusive, de Judas. Porque os textos e relatos bíblicos dizem que ele se arrepende, mesmo ele tirando a sua própria vida. Porque a dor de alma dele era tão grande, né? A sua depressão era tão grande, a gente sabe que isso, inclusive, é uma doença, é uma patologia, e ele tira a sua própria vida. Bom, sobra um lugar, porque Judas já não estava mais entre eles, havia morrido. E aí Pedro tem a iniciativa no versículo 15, né, mostrando já a sua liderança. Pedro, aquele que também nega Jesus, aquele que é transformado por Jesus, né, aquele que também se arrepende, como Judas também se arrependeu, mas que continua a sua caminhada e é um dos pais da igreja, como os outros apóstolos. Pedro tem então uma iniciativa e fala, pessoal, peraí, precisamos colocar alguém no lugar de Judas, não é? E aí a gente tem algumas características, né? O versículo 16 e 17 vai dizer da profecia de Davi a respeito disso. Então mais uma profecia da palavra que se cumpre. Nós também devemos relatar a ambição de Judas, né? Judas, ele era ladrão, como a Bíblia comenta que ele desviava das ofertas dadas por Jesus e punha no seu próprio bolso, né? Ele vende Jesus, ele era dinheirista, ele vende a traição de Jesus por 30 moedas de prata. Ele se arrepende, tem um remorso e tenta devolver o dinheiro, não aceita um dinheiro, até para que ninguém ficasse cúmplice do que aconteceu. E aí, Judas se enforca, né? E abre-se uma vaga então para o ministério que precisa ser preenchido.
por alguma outra pessoa. E aí nós temos alguém para substituir Judas. Nos versículos 21 a 26, e aqui é muito importante, quais são as credenciais para, então, naquele contexto, o apostolado e as suas funções? Deve ser testemunha ocular do que Jesus fez e ensinou, ou seja, tem que ter acompanhado o ministério de Jesus desde o seu batismo de João Batista até a sua morte e ressurreição, ok? Deve ser testemunha ocular da sua ressurreição. A igreja faz uma escolha buscando a direção divina usando meios humanos. Ok? Então, a igreja ora, tem 2 nomes e um dos 2 nomes é votado ou escolhido ali, né? Tirado sorte, que então, aquele contexto assim que acontecia. E o nome de Matias, então, é escolhido. Alguns estudiosos entendem que a escolha de Matias foi, portanto, precipitada, uma vez que Paulo e não Matias teria sido escolhido de Cristo para ocupar a vaga de Judas. É interessante notar que a gente só ouve falar de Matias nesse versículo, depois ele simplesmente some, desaparece. Porém, nós lemos, olha que interessante, que Matias foi contado entre os 12, lá em Atos 6, versículo 2, e que o próprio apóstolo Paulo faz menção aos 12, sem se incluir entre eles. Então, nós temos aqui, podemos dizer, uma precipitação humana, usando meios divinos, oraram, não é? Mas, no meu entender aqui, queridos, não que Matias não tivesse sido escolhido, ele até está na lista entre os 12 apóstolos depois da morte de Judas, mas aquele que realmente é chamado para entrar no lugar de Judas e cumprir a função de apóstolo, na nossa visão, na minha visão, é o apóstolo Paulo. Não é? E Matias cumpriu a sua função, mas o apóstolo Paulo, a gente, depois de certo capítulo, a gente só vai ouvir falar sobre as histórias de conversão de Paulo e do ministério de Paulo. Resumidamente, nós temos essas 5 verdades aí no capítulo 1. E o que eu queria destacar para nós antes da gente encerrar e antes da gente orar, queridos? Eu queria destacar algumas coisas que eu creio serem interessantes para nós como igreja. Primeiro, nós somos a continuidade desse livro de Atos, eu e você. Nós, a igreja de Jesus. A minha pergunta para mim e para você é: nós temos dado continuidade aos Atos dos Apóstolos? Nós temos plantado igreja? Nós temos plantado o reino de Deus? Segundo aspecto que eu quero dizer a você, não tem como trabalhar no reino de Deus sem a unção e a presença do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo. Você tem buscado isso na sua vida? Eu tenho buscado isso na minha vida. É uma resposta que eu preciso dar. E eu preciso buscar uma vida plena, de plenitude no Espírito Santo de Deus, para cumprir os objetivos de Jesus, não os meus. Outro aspecto. Quais foram as qualificações colocadas no que diz respeito a caráter, a vida, a testemunho, quando a gente vê no capítulo 1 sobre a vida ali de Matias, por exemplo, homens íntegros. Nós temos vivido essa integridade de vida diante do Senhor. Precisamos buscar isso para a nossa vida, para a nossa comunidade, para a sua vida individual, para a minha vida individual. E nós precisamos, com a nossa vida, com o nosso coração, completar esse projeto que começou em Atos capítulo 1, ou melhor, começa com os evangelhos, tanto Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João, continua nesse outra continuidade do livro de Lucas, que é Atos, mas é um livro que tem começo e meio, mas não tem fim. O fim é a volta de Jesus. E até lá nós temos alguns objetivos como filhos e filhas do Senhor, como igreja de Jesus, para cumprir. Ide por todo mundo, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na unção e no poder do Espírito Santo. Vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Interessante que a palavra aí, testemunhas, no original é mártir. Vocês serão mártires, se preciso for. E muitos aqui, ou melhor, todos esses apóstolos morreram como mártires. Hoje em dia a gente vê muita gente querendo só os benefícios do Evangelho de Jesus, mas se esquecem, né,
de que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus, ser escolhido de Jesus significa ser perseguido, ser motivo de chacota algumas vezes, a sofrer situações. Em todas elas sabemos que somos mais que vencedores. Mas o Evangelho e a palavra de Jesus não mentem para nós. Pelo contrário, nos declaram a verdade. Então, é uma graça muito cara que foi paga por Jesus na cruz. Mas ele é o maior interessado em que esse processo todo aconteça, através da minha e da sua vida. Por isso ele nos dá e nos enche do Espírito Santo, para que isso seja feito e o seu projeto seja cumprido. Que Jesus te abençoe, que Jesus me abençoe, que ele use a IP de Nantes para transformar essa cidade para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar os meus queridos irmãos e irmãs da IP de Nantes, que eles sejam abençoados, cheios do Espírito Santo. Obrigado pelo seu plano, Senhor. O Senhor veio, o Senhor habitou entre nós, morreu e ressuscitou. O Senhor foi aos céus, mas o Espírito Santo de Deus veio até nós e nos encheu de graça e poder, para que nós possamos ser testemunhas do Senhor e levar o teu nome até os confins da terra. Usa a IPI de Nantes, usa a IPI do Brasil, usa o presbitério de Assis para a honra e glória do Senhor. Dá-nos o avivamento que vem do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Jesus abençoe vocês, queridos. Em nome de Jesus, um grande abraço e muito obrigado pelo privilégio. E perdão aí a caída do tripé no meio da nossa conversa, vai ficar meio tremido, mas se você não tiver labirintite igual eu tenho, vai ficar tudo de boa, tá bom? Grande abraço, Jesus abençoe vocês e até mais. Espero vê-los em breve, pessoalmente, em nome de Jesus. Vamos orar? Gratidão, Senhor Deus, pela tua palavra. Gratidão, a Deus, pela vida do pastor Tiago. Clamamos, ó Deus, as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida dele, sobre o seu filho, Pai, sobre a IPI de Maracaí. Clamamos, ó Deus, que o Senhor continue abrindo as janelas dos céus e derramando sobre a vida dele, seu filho e a sua igreja, todas as bênçãos celestiais, Pai. O Senhor continue dirigindo o seu servo com sabedoria, conduzindo, ó Deus amado, com intrepidez e ousadia diante do teu trono de graça. Pai Santo, nós agradecemos a Deus porque a tua palavra não volta vazia, agradecemos a Deus porque ela vem de encontro ao nosso coração e à necessidade do teu povo. Que em nome de Jesus possamos colocar em prática, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que o Senhor tem nos ensinado de uma forma grandiosa, majestosa, e que não seja, Pai amado, uma palavra que entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, mas uma palavra que caiu fundo no nosso coração e que nos transforme, Pai. Que nos impulsione a agir, nos impulsione, ó Deus amado, a ser homens e mulheres segundo o teu coração, dignos de sermos chamados teus filhos. Gratidão, Senhor Deus, mais uma vez, pelo mover do teu Espírito em nós e através de nós. Que nessa semana, Pai Santo, possamos colocar a tua palavra em prática. Que nessa semana, Pai Santo, nós possamos, ó Deus, impactar a vida das outras pessoas através do testemunho de fé, de graça, de perdão e de restauração do Senhor sobre nossa vida. É por isso que nós estamos aqui, Senhor Deus, para glorificar o teu nome, bendizer o teu nome em todo o tempo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse amor que é infinito, insondável, inesgotável de Deus o Pai, a consolação, o ânimo, a força, a coragem que vem do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, uma semana de vitória para todos nós em nome de Jesus.